Nacional de Meteorologia diz que o nível de aquecimento das águas do Canal de Moçambique vai ditar a evolução da depressão tropical para ciclone. Procuradora-Geral da República aguardada amanhã na Assembleia da República para o informe anual. Sobe cada vez mais o número de vítimas do ataque no Sri Lanka. Já há detidos em conexão com o caso. Muito boa noite e este é o jornal. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que, dependendo do nível de aquecimento das águas do Canal de Moçambique, a depressão tropical que irá atingir a província de Cabo Delgado pode evoluir para tempestade tropical severa e atingir o estágio de ciclone. Mais um desastre natural pode estar à espreita em Moçambique. É que se até esta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê um sistema de baixas pressões partindo de Madagascar em direção ao país. Em poucas horas, o mesmo já evoluiu para uma depressão tropical, havendo possibilidade de atingir o nível de tempestade tropical severa ou mesmo ciclone. Neste momento, as águas estão com 29 graus de temperatura no mar, então essas condições já permitem com que esse sistema evolua rapidamente. E olhando para as projeções e olhando também para as condições das águas superficiais do Canal de Moçambique, há condições de esse sistema evoluir. E nós estamos a prever que esse sistema, nos próximos dias, evolua atingindo o estágio de tempestade tropical severa, com ventos de cerca de 100 km por hora, com rajadas de até 120 km por hora. E são esses ventos de até 120 km por hora, acompanhados por chuvas e trovoadas, que poderão causar inundações, queda de postes de iluminação e árvores podem causar mortes e feridos. Destruição de casas de construção precária, destruição de coberturas das casas, destruição de casas convencionais com fragilidade na sua estrutura. O mau tempo poderá afetar os distritos de Montepuez, Macomia, Muidumbe, Mocimboa da Praia, Chiure, Ancoabe, Melu e Kisanga, em Cabo Delgado, sendo que a tempestade poderá causar inundações urbanas na cidade de Pemba, na Cala Porto e na Cala Velha. Até o momento, a previsão é que a tempestade atinja o norte de Cabo Delgado a partir do dia 25, havendo possibilidade de ocorrer antes do dia previsto. Em Cabo Delgado, algumas pessoas ainda não têm informação sobre a previsão do mau tempo que deverá atingir a província dentro de 48 horas. A depressão formada nas Ilhas Maurícias poderá evoluir para tempestade ou mesmo ciclone dentro de 72 horas, mas em Cabo Delgado uma parte da população ainda não tem informação sobre o fenômeno e poucas pessoas que ficaram a saber a partir da imprensa ou das redes sociais não está a tomar as medidas de precaução. Nós não temos conhecimento, não sei se acontecer isso a gente vai considerar, não sei quando é que há de acontecer isso. Quando é que há de acontecer? É que aqui não tem como proteger com o ciclone, com os águas, que está cheio de água, ou estamos perto de maré, como sempre nós ficamos daqui. Eu não acredito que na beira, por exemplo, não houve aviso, sim senhora, mas as pessoas baldaram-se, para não levaram aquilo a perto, para pensar que se calhar aquilo fosse uma brincadeira, para depois deu o que deu. Entretanto, apesar de tratar-se de previsão, o governo da província de Cabo Delgado está preocupado com a situação e já está no terreno para tentar evitar mortes provocadas por mau tempo. Já estamos a fazer o preposicionamento de kits e assim como alguns bens para fazer face à situação. E este preposicionamento está a ser feito aos distritos que poderão ficar afetados. Face à situação, o governo da província de Cabo Delgado orienta aos senhores administradores distritais para permanecerem nos seus respectivos territórios e, junto dos governos distritais, fazerem o acompanhamento do fenômeno, orientando a população para o abandono das zonas ribeirinhas e áreas suscetíveis a inundações, deslizamento de terras e erosão. O sistema de depressões, segundo previsões, vai entrar a partir do distrito de Palma e poderá afetar quase toda a zona norte de Cabo Delgado, onde esperam-se chuvas e ventos fortes com uma velocidade acima de 100 km por hora.
O antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carmo Vaz, diz que os alertas sobre os eventos naturais têm sido mal dados, por isso que o ciclone Idai teve um grande impacto nas pessoas. Esta é uma notícia para acompanhar a qualquer momento. Vamos, a esta altura, acompanhar, portanto, a matéria ligada ao rombo no INSS. Mais 2 arguidos foram detidos ontem no caso de desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social. Trata-se dos empresários Ernesto Simango e José Pita Guerreiro, gestores das empresas Arcos Consultores e Calmac, que celebraram contratos com o INSS. Ernesto Armando Simango, proprietário e gestor da Arcos Consultores Limitada, e José Marcelino Pita Guerreiro, gestor da empresa Calmac, são os 2 novos detidos no caso desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social. Consta dos autos que a Arcos Consultores, companhia que trabalha na fiscalização de obras públicas, é uma das empresas que ganhou concurso para prestar serviços ao INSS, à semelhança da Calmac Limitada, citada no processo, como tendo emitido cheques para intermediários que, após receberem o valor, trataram de efetuar transferências para contas tituladas pela antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. As detenções foram efetuadas esta segunda-feira e foram promovidas pela instituição responsável pela investigação e combate à corrupção, onde corre termos o processo número 94/GCCC/2017-IP. De acordo com a lei, a legalização da prisão dos 2 novos arguidos detidos deve ocorrer no prazo de 48 horas após a detenção. Ou seja, estes devem ser presentes a um juiz até quarta-feira. Assim, contam-se até agora 4 pessoas já detidas por envolvimento no caso, sendo que na semana passada o juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, em prisão preventiva e libertar o empresário Lúcio Sumbana sob caução de 800 mil meticais. De acordo com o Ministério Público, o processo envolve 8 arguidos e há mandados por executar em relação a outros arguidos que se encontram em parte incerta. O desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social aconteceu em 2014, último ano do 2º mandato de Helena Taipo como ministra do Trabalho no governo de Armando Guebuza. Taipo terá por 4 vezes recebido avultadas somas de dinheiro provenientes de empresas privadas que haviam celebrado contratos com o INSS. Como forma de garantir a assinatura de contratos, a antiga ministra impunha que as empresas procedessem à sobrefaturação, incorporando assim os valores de suborno que mais tarde eram passados à antiga ministra por outras pessoas. No âmbito do processo, foram congeladas 7 contas bancárias e apreendidas 27 viaturas, além de 7 imóveis. O juiz de instrução criminal que esteve em frente do processo das dívidas ocultas foi transferido para o Tribunal Judicial da província de Maputo. A decisão do Conselho Superior de Magistratura Judicial foi divulgada na semana passada. Chama-se Délio Miguel Pereira Portugal, o juiz que foi transferido da secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para a secção laboral do Tribunal Judicial da província de Maputo. A transferência ocorre 2 meses depois de o jovem juiz ter autorizado a detenção de 10 arguidos do processo que investiga as dívidas ocultas. Já na fase de legalização, Délio Portugal decidiu manter em prisão preventiva 9 arguidos, com destaque para Gregório Leão, o antigo diretor-geral dos Serviços Secretos, Antônio Carlos do Rosário, o ex-PCA das 13 empresas envolvidas nas dívidas ocultas, e Armando Ndambi Guebuza, o filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza. Já na semana passada, Délio Portugal tinha pela frente Helena Taipo, a antiga ministra do Trabalho, indiciada de receber cerca de 100 milhões de meticais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social. Depois do interrogatório, Délio Portugal decidiu manter a prisão preventiva de Helena Taipo, a antiga governante, que também foi por poucos meses
embaixadora de Moçambique em Angola. Depois de dirigir a instrução criminal dos processos mais mediáticos de grande corrupção e de manter a prisão de antigos dirigentes públicos, Délio Portugal deixa o Tribunal Judicial da cidade de Maputo e passa para Matola, onde vai dirigir a secção laboral do Tribunal Judicial da província de Maputo. Ou seja, de juiz de instrução criminal na capital, Délio Portugal passa agora a se ocupar de conflitos laborais. O Conselho Superior de Magistratura Judicial movimentou também 3 juízes, que foram promovidos a juízes presidentes. O Tribunal Sul-Africano de Belfast recusou-se hoje a libertar sob caução 2 moçambicanos detidos semana passada depois de terem sido encontrados com cornos de rinoceronte. Os 2 nacionais vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. Alberto Ernesto Nharilunga, 46 anos de idade, e Ernesto Alberto Nharilunga, de 26 anos, pai e filho, são os 2 moçambicanos detidos na sexta-feira da semana passada entre Alzu e Wanda-Fontein, em Belfast, província de Mpumalanga, na vizinha África do Sul. Faziam-se transportar nesta viatura de matrícula nacional com a chapa de inscrição AGK 801MP. Pareciam viajantes normais, mas contrariamente ao que você pensa, estavam na posse de 2 cornos de rinoceronte. O processo 65/4/2019 foi levado esta terça-feira para a legalização. Os arguidos pediram caução, mas o tribunal recusou. A informação é confirmada pelo cônsul de Moçambique, Nelsprit. Eles foram presentes hoje ao tribunal em Belfast, né, onde foi legalizada a detenção. Eles apresentaram um pedido de caução, né, que foi recusada. E depois, para permitir mais investigações, a sessão de julgamento foi adiada e vai ser retomada no dia 30 de abril. E até 30 de abril, espera-se que os advogados sul-africanos dos 2 arguidos já tenham mais elementos para a audição. Os serviços consulares moçambicanos garantem acompanhar tudo de perto. Eles cometeram crime cá em termos de ser detidos, então vão ser julgados cá na África do Sul. Eles continuam detidos, já que a fiança foi recusada pelos juízes. Para o dia 30 já poderemos até lá ter mais dados, vamos tentar ver, o consulado continuará, vai incitar tudo necessário para dar a devida assistência consular, não é? Só trata-se de cidadãos moçambicanos. Temos que saber o que vai acontecer. Os 2 nacionais foram detidos pela polícia sul-africana em mais uma operação rotineira de patrulha, enquanto faziam o trajeto Maputo-Joanesburgo na Estrada Nacional número 4. Amade Abubakar e Germano Daniel, jornalistas detidos em Cabo Delgado, foram hoje restituídos à liberdade condicional. De acordo com um comunicado do MISA Moçambique, só a 16 de abril é que o Ministério Público acusou formalmente a Germano Daniel depois de ter extravasado o tempo previsto por lei para o efeito. A 5 de janeiro de 2019 corrente, era detido Amade Abubakar, jornalista da rádio e televisão de Macomia, em Cabo Delgado, sob acusação de instigação pública ao crime com uso de meios informáticos e violação de segredos de Estado. Na sequência, foi detido também o seu colega Germano Daniel. Passaram-se 3 meses e passou também um período estabelecido por lei para que o segundo detido fosse acusado formalmente pelo Ministério Público. Só a 16 de abril é que a Procuradoria acusou o jornalista, de acordo com o comunicado do MISA Moçambique, entidade que defende os 2 arguidos. Numa longa batalha jurídica que o MISA tem vindo a travar sobre este processo, acompanhado de várias ações de advocacia empreendidas por organizações nacionais e internacionais, os 2 jornalistas só vieram a ser acusados formalmente no dia 16 de abril de 2019. Para o caso de Germano, a acusação foi feita violando o prazo de 90 dias previsto pela lei para prisão preventiva. Refere o comunicado do MISA. Esta terça-feira, o Tribunal Judicial de Cabo Delgado deu luz verde para que Amade Abubakar e Germano Daniel respondessem a um processo em liberdade. A decisão surge um dia antes de a Procuradora-Geral da República ir ao Parlamento prestar o seu informe
no qual também fala da acusação contra os 2 profissionais de comunicação. Refere-se que a detenção de Amada Boubacar vinha sendo contestada por vários jornalistas, organizações da sociedade civil e pela Ordem dos Advogados. Terminou hoje o prazo de 15 dias que os advogados do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, tinham para recorrer às decisões do Tribunal de Kempton Park sobre os países para onde Manuel Chang é extraditável. Ainda não há confirmação se foi submetido ou não o recurso. Caso não tenham submetido, o processo pode, a partir de amanhã, seguir para as mãos do Ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Michael Massuta, para a decisão sobre para onde Manuel Chang será extraditado. Chang está preventivamente há mais de 3 meses na prisão de Modabi, em Johannesburg, a pedido da Justiça americana. A polícia ainda não se pronunciou sobre o suposto sequestro ocorrido ontem na cidade da Matola. Entretanto, a STV soube de fonte que a operação foi executada por agentes ligados a uma brigada especializada em sequestros. Refira-se que a PRM havia prometido se pronunciar sobre o caso esta terça-feira, mas tal não aconteceu. Aliás, há mais de 2 meses que o Comando-Geral da PRM não realiza os habituais briefings semanais. A Procuradora-Geral da República apresenta amanhã no Parlamento o seu informe anual sobre o estado da Justiça. As 3 bancadas parlamentares esperam que o documento espelhe a situação real do país, com destaque para os casos de corrupção. Os crimes contra o património apresentam índices de criminalidade mais elevados. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, sobe esta quarta-feira ao pódio da Assembleia da República para prestar à nação moçambicana o seu informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça no país, neste que será o seu 5º e último informe no mandato de Filipe Nyusi. As bancadas parlamentares esperam que Buchili não falte verdade aos moçambicanos sobre questões como a corrupção e as dívidas ocultas. Espero bem que as detenções que estão a ocorrer não seja um teatro para beneficiar, digamos assim, um partido no poder, e que seja processos que possam culminar com a responsabilização das pessoas implicadas. Mas é importante que se diga que não é esta gente apenas que está detida implicada nas dívidas ocultas. E espero que a Procuradoria avance, não tenha medo e vá atrás das pessoas implicadas. São detenções forçadas, mas não definitivas. Ou seja, a PGR vai fazer uma detenção, não vai transitar em julgado, a pessoa fica no meio deste caminho, não está livre, não está preso, não tem sentença nenhuma e provavelmente quando, como a gente diz na gíria, quando a fumaça baixar, essa pessoa volta para casa. Entendemos que esta é uma das oportunidades únicas ou última que a Procuradoria-Geral da República, na senhora da Procuradora, tem para poder dizer ao povo moçambicano, primeiro, para quem trabalha como procurador, e segundo, se entende que o seu trabalho tem um resultado positivo ou não. A bancada parlamentar da Frelimo defende a responsabilização de todos os implicados em processos sobre a corrupção e dívidas ocultas. Pensamos que devemos ouvir um pouco mais sobre a questão das dívidas. O país deve recuperar os ativos que se encontram um pouco pelo mundo e aqui dentro, para que, resultante daquilo que foi tirado do erário público, possamos fazer aplicações em outros, em benefício. Lembre-se que a sessão de apresentação do informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça em Moçambique irá contar, para além dos deputados, com a presença de membros do governo, do corpo diplomático e representantes da sociedade civil. A primeira comissão da Assembleia da República ouviu hoje a bancada parlamentar do MDM sobre a petição, tanto de perda de mandato do deputado Ricardo Tomás. Após a audição, Lutero Simanco reiterou o posicionamento do partido que quer ver Ricardo Tomás fora do Parlamento.
Os dias para o deputado Ricardo Tomás apresentar a sua defesa em relação ao pedido de perda de mandato submetido pelo MDM. A primeira comissão notificou esta terça-feira a bancada do MDM para, dentre várias questões, saber se tem ou não elementos que sustentam a acusação. O próximo passo será dar a oportunidade ao acusado de se defender. Portanto, há uma nota de acusação que a comissão emitiu e que já está em posse do visado, tendo sido dado 15 dias para se defender. A comissão irá analisar todas as informações, todos os elementos que reuniu nestas 3 sessões, para depois poder ponderar e emitir o competente parecer que será submetido à Comissão Permanente da Assembleia da República. À saída da audição, o chefe da bancada parlamentar do MDM reiterou o posicionamento de seu partido e diz que não há dúvidas que Ricardo Tomás violou os estatutos do deputado e a Constituição da República. Reforçamos a nossa petição a dizer que ele deve perder o mandato. Lembre-se que Ricardo Tomás é acusado de ter abandonado o partido pelo qual foi eleito como deputado da Assembleia da República para se juntar ao partido Renamo. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique revelou hoje que os aumentos dos salários mínimos a serem aprovados este ano poderão ser menores que os do ano passado. A situação é justificada com os estragos causados pelo ciclone Idai. Haja alguma estabilidade. Sem revelar números, a secretária para Relações Jurídico-Laborais da OTM Central Sindical mostrou-se pouco otimista quanto aos aumentos dos salários mínimos este ano. Amélia Bibiani diz que o ciclone Idai complicou a negociação dos novos salários mínimos. Muitas empresas foram atingidas, pararam de funcionar. Embora a gente diga que negocia os salários com base nos indicadores macroeconômicos do ano anterior, portanto, neste caso, os resultados de 2018, mas, efetivamente, as empresas não têm um plafond que guardam para esse efeito. Eles vão pagando conforme vão produzindo. E uma vez não havendo produção por causa desta situação, logicamente isso vai afetar a negociação de salário mínimo. No ano passado, o aumento dos salários mínimos variou entre 6% e 18,7%. Para o presente ano, esperava-se uma subida relativamente maior, mas a Organização dos Trabalhadores entende que a atual conjuntura não permite maiores aumentos. O que nós achamos é que é o possível. Isso é o que nós achamos. Sem dizer, logicamente, que estamos satisfeitos, porque nós estamos. Mas é o possível. Os aumentos dos salários mínimos já foram aprovados pela Comissão Consultiva de Trabalho, da qual faz parte a OTM, e já foram submetidos ao Conselho de Ministros para análise e aprovação. Nesta altura, recuperamos a informação que dá conta de que o antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carmo Vaz, diz que os alertas sobre os ventos, ou melhor, os eventos naturais têm sido mal dados, por isso que o ciclone Idai teve um grande impacto nas pessoas. O professor catedrático acrescenta que o INGC e as Forças de Defesa e Segurança não estão preparadas para resgatar pessoas em caso de cheias. O que é que correu mal na Beira? Eu penso que uma boa parte de pessoas e instituições não entenderam na sua gravidade os alertas do INAM. O engenheiro Simão ouve falar de ventos de 200 km por hora e sabe logo, pá, isto vai voar tudo, não é? Mas a maior parte das pessoas não sabe, pá, não é? Não tem esta ideia do que é que vai acontecer. Não houve evacuação prévia de pessoas de zonas mais vulneráveis. Talvez tenha havido, mas de qualquer forma, se nós pensarmos na Beira, não se evacua uma cidade, não é possível. Não é? Portanto, era, digamos, talvez pudesse ter minimizado um bocadinho, mas o desastre havia de acontecer. Agora, para mim, mais preocupante foi a demora na reação. Portanto, apesar destes alertas já existirem
há uma semana, vamos dizer, há uma semana começou-se a falar de ciclone, cada vez mais grave. E isto, custa-me a dizer, uma incapacidade do INGC e ausência do Exército no salvamento de pessoas. O INGC estava muito esticado, não é? Eu já disse, mesmo antes do ciclone ocorrer, o INGC já tinha emergências com pessoas nos bairros na Beira, tinha problemas na Zambésia, tinha problemas em Tete, e portanto os seus recursos estavam muito esticados, não estavam concentrados, não se podiam concentrar todos. Mas a resposta foi fraca, a resposta no imediato foi fraca. E a ausência do Exército. Eu ontem estava a ver na televisão, no noticiário internacional, há umas cheias no Canadá e houve umas cheias grandes com os deslizamentos de terras na Colômbia. Quem está ali à frente é o Exército. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Vindos de volta ao jornal, o Conselho Autárquico da Beira deu um prazo de 7 dias aos munícipes para colocarem em depósitos de lixo já identificados todos os resíduos ainda existentes decorrentes do ciclone Idai, sob risco de serem tomadas medidas administrativas. O presidente do Conselho Autárquico da Beira, Davis Manco, convocou a imprensa para, através dela, pedir aos munícipes para, no prazo de uma semana, a contar desta terça-feira, colocarem em locais já identificados todo o lixo produzido a quando da passagem do ciclone Idai que ainda existe nas suas residências. O aviso estende-se a diferentes tipos de empresa e tem como objetivo central evitar a proliferação de doenças. Queremos tomar este momento também para agradecer a todos mesmos, aqueles que direta ou indiretamente tornaram possível esta campanha de emergência da primeira fase. Conseguimos remover todos os obstáculos nas nossas estradas. Conseguimos transportar o lixo na nossa cidade. Mas o sentimento que nós temos, ainda há pessoas a conservarem e que o façam nos próximos 7 dias. Passado este prazo, é natural que o município haja de uma forma administrativa para disciplinar e para garantir que, de fato, a nossa cidade esteja livre de lixo. O presidente do Conselho Autárquico da Beira indicou que a maior preocupação da idilidade é partir imediatamente no processo de reconstrução da urbe. Nós, neste momento, já iniciamos com trabalhos de reconstrução. Iniciamos com trabalhos de levantamentos, temos uma equipa especializada de holandeses que estão cá, nossos parceiros estratégicos, apoiados pela Unihabitat e Unicef. Estamos a trabalhar no processo de levantamento e esperamos 15 dias antes da conferência dos doadores possamos o apresentar. Para Davis Mango, a prioridade na reconstrução está na costa que sofreu elevados danos, deixando assim a urbe vulnerável às alterações do mar, podendo as águas invadir a terra a qualquer momento. A costa é grande prioridade para o município. Nós vamos reabilitar a nossa costa. Estamos a mobilizar fundos, mesmo que esses fundos não cheguem, iremos trabalhar dia e noite para que, de fato, a nossa cidade tenha os aspectos necessários. O que nós olhamos com muito agrado é que as nossas populações estão por si só a reconstruir. Isso nos anima, isso nos motiva para continuarmos a trabalhar para a reconstrução desta beira. Refira-se que a Conferência de Investidores está marcada para finais do próximo mês e a mesma terá lugar na cidade da Beira. A Unilicungo necessita de cerca de 75 milhões de meticais para reabilitar cerca de 20 salas de aula e outras infraestruturas danificadas pelo ciclone Idai. A instituição funciona atualmente de forma condicionada. Com a passagem do ciclone tropical Idai na província de Sofala, parte das infraestruturas da Unilicungo na cidade da Beira ficaram destruídas. Destaque vai para a destruição de cerca de 20 salas de aulas, cerca de metade de toda a instituição. A reabilitação das mesmas está avaliada em cerca de 75 milhões de meticais. De acordo com o reitor da Unilicungo, Boaventura Aleixo, ainda não existe o valor, mas há esforços para tal. A universidade já fez um levantamento preliminar dos danos causados pelo ciclone e
E temos um levantamento preliminar na ordem dos 75 milhões de meticais. Isto envolve os materiais e os equipamentos necessários. Este é o orçamento preliminar que, logicamente, não inclui os serviços, porque uma coisa é obter as chapas, outra coisa é assentar as chapas, e não temos ainda uma indicação de quanto custariam os serviços, mas a universidade não tem este dinheiro e esperamos que haja todo um movimento de angariação do valor necessário, e contamos com o apoio da comunidade internacional, do governo. Refira-se com a danificação de cerca de metade das suas salas de aulas, a Unilicungo viu-se forçada a concentrar os estudantes nas únicas salas ainda em condições, o que obrigou a instituição a refazer o seu plano de formação e horários neste semestre, por forma a garantir a continuação das aulas. E sentimos que temos que nos empenhar muito depressa para restabelecer os níveis de funcionamento da universidade, para garantir a qualidade de formação. Temos uma responsabilidade acrescida na formação de nível superior dos recursos humanos e como motor de desenvolvimento da sociedade, precisamos também de estar na vanguarda deste processo de recuperação. Temos nos empenhado, juntamente com outras instituições públicas do ensino superior, no apoio direto às vítimas, especialmente no apoio psicossocial. Residentes de Mualazi, na autarquia da Matola, estão sem transporte público devido à degradação da principal via de acesso. A situação faz com que vários munícipes estejam sujeitos a saírem de casa às madrugadas para apanhar o transporte alternativo, no caso, Caixa Aberta, vulgo Mailove. O Conselho Autárquico da Matola promete reparar a via e realocar o transporte público. A degradação das vias de acesso tem sido um dos problemas que está a afetar a autarquia da Matola na província de Maputo. Em Mualazi já não há transporte público porque a estrada está esburacada. Ela está muito mal, como vê assim, como vê a estrada como está. Sim. Tínhamos quase só aguentaram 6 meses. Fica aqui, o que nos ajuda é só o Mailove. Os carros fazem todas as manobras possíveis para esquivar e evitar o buraco mais profundo. Mesmo os caminhões, assim como as caminhonetas, não resistem ao impacto causado por esta situação. A estrada está péssima, como estão a ver, chefe. Não há como. Estamos a sofrer. Esta senhora conta que com a retirada dos 2 autocarros que aqui circulavam, a vida tornou-se difícil para os moradores. Não tem condições, conforme estás a ver. Não há condições. Quando chove, não usa essa estrada, tem que usar outro lado de Intaca. E o transporte também não circula aqui? Não circula aqui. O Conselho Autárquico da Matola promete reabilitar a via, que tem uma extensão de 9 km, sendo que a primeira intervenção será de emergência. Numa primeira fase vai haver a terraplanagem, com a qual será possível proceder à reposição do transporte público para resolver o problema dos nossos munícipes que estão neste momento a passar dias difíceis nesse aspecto da sua locomoção. Mas o plano concreto para Mualazi é a asfaltagem. Vamos ter um processo de asfaltagem daquela via que tem cerca de 9 km em 2 fases. Face a este cenário, os carros de transporte semicoletivo de passageiros também reduziram, havendo mais carros de caixa aberta, os vulgo Mailoves. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. 28 graus de máxima no Xai-Xai, 21 de mínima, 29 de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, Tete, 33 de máxima e 22 de mínima, 25 de máxima para Chimoio e 13 de mínima, 29 graus de máxima na Beira e 23 de mínima. Climane, 31 de máxima e 21 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga, com 25 graus de máxima e 14 de mínima,
32 graus de máxima em Pemba e 22 de mínima. 29 graus de máxima em Nampula e 20 de mínima. Até já. 321 o número de vítimas mortais do ataque no Sri Lanka e o Estado Islâmico já reivindicou o ataque. Por outro lado, o governo do Sri Lanka alega que os ataques de domingo foram retaliação ao atentado em Christchurch, na Nova Zelândia, que matou 50 muçulmanos. Perante membros do Parlamento do Sri Lanka, o ministro da Defesa sugeriu que os 8 ataques que foram direcionados a igrejas cristãs e hotéis de luxo no centro da capital foram em resposta ao atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, que matou 50 muçulmanos no dia 15 de março. Por sua vez, o Estado Islâmico reivindicou esta terça-feira o atentado que já causou mais de 320 mortos e cerca de 500 feridos. Entretanto, os investigadores duvidam da responsabilidade do Estado Islâmico, pois não é comum que este grupo leve mais de 2 dias para reclamar os ataques. Ao telefone, o presidente norte-americano Donald Trump falou com o primeiro-ministro do Sri Lanka, a quem disse que estava interessado em ver os responsáveis pelo ataque detidos e, para isso, prometeu enviar uma equipa do FBI para ajudar nas investigações. A Interpol também vai juntar-se à equipa de investigação. Até esta terça-feira, a polícia do Sri Lanka já deteve 40 suspeitos singaleses e um sírio. Por outro lado, aumentam as críticas sobre o governo do Sri Lanka pelo fato de este não ter tomado medidas de prevenção após ter recebido a informação da Índia sobre prováveis ataques. Os serviços secretos internacionais informaram no dia 4 de abril que este incidente iria ocorrer no país, que haveria bombistas suicidas a atacar vários locais. Em relatórios detalhados, disseram que os alvos seriam cristãos e católicos, igrejas, destinos turísticos e hotéis. Esta segunda-feira, a polícia descobriu 87 detonadores de bombas no terminal de autocarros no centro de Colombo, capital do país. E um grupo local, autodenominado Organização Nacional de Monoteísmo, foi identificado como suspeito de ter cometido os 8 ataques. De volta ao país e com o desporto e na série de apresentação dos plantéis das equipas que vão disputar o Moçambola 2019, hoje trazemos mais 3 clubes. O Clube Ferroviário de Maputo é um dos clubes e depois de ter terminado em segundo no ano passado, aposta na conquista do título para esta temporada. O Ferroviário de Maputo, que este ano será treinado por Daoud Razak, não conquista o título nacional desde 2015 e pretende resgatar a mística vencedora. Ano passado, terminou na 2ª posição e este ano aposta forte na conquista do Moçambola e da Taça de Moçambique. Para conseguir seus objetivos, os locomotivas da capital do país foram ao estrangeiro reforçar o plantel. Assim, dos Camarões vieram Alian Ngali e Harry Ako, da Nigéria, o Chechuco e do Brasil chegou Bruno Caixado. Com um plantel de 29 jogadores, para além dos 4 reforços estrangeiros, há ainda os regressos de Dudu, André e José, que estavam no Incomate de Xinavan, e Timbe, que esteve emprestado à União Desportiva de Songo ano passado. Eis o plantel do Ferroviário de Maputo: André Manhissa, Alexandre Guambe, Alain Ngali, Bruno Cachado, Xiza Jacques, Crescêncio Moian, Délcio Horácio, Diogo Alberto, Domingos Dudu José, Hernan Siluan, Francisco Chico Muxanga, Germano Nhancume, Gito Hilário, Harry Oruaco, Hermenegildo Mário Capen, João Jeitoso Musica, José Júlio Mawai, Júlio Pedro Frank, Camu Kumban, Libertino Danzo Gira, Luiz Francisco Tolli, Luiz Vasco Sitoy, Nelson Mulinga Nota, Pedro Timbe, Sadan Abdul Guambe, Shaquille Mohamed Nanji, Chopai Simon Makuan, Uche Chuku e Osama Mutamani.
O Ferroviário de Maputo vai disputar a edição 2019-2020 das Afrotaças, nomeadamente na Liga dos Campeões, em virtude da entrada de 4 equipas moçambicanas nas provas africanas, por ter terminado na segunda posição no Moçambola 2018. O Desportivo de Maputo está de volta à alta roda do futebol moçambicano. Conta com Artur Semedo no banco técnico e um plantel misto de experiência e novos jogadores. O principal objetivo é também lutar pelo título. Depois de 2 épocas a disputar o campeonato da segunda divisão, este é o regresso dos alvinegros e com objetivo claro, conquistar o título nacional. Uma promessa feita por Artur Semedo no ato da sua apresentação como comandante das Águias para esta temporada. E para o efeito, fez grandes contratações, com destaque para Mano e Zé Luís, vindos da União Desportiva de Songo, Simplex e Sidik, ex-jogadores do Ferroviário de Maputo, Sataka Júnior e Ahmed, que estavam no clube de Chibuto, entre outras. Com um plantel de 26 jogadores, o Desportivo promete lutar até as últimas consequências, não pela manutenção, mas pela conquista do título nacional. O plantel dos alvinegros é composto por Stefani, Gugu, Simplex, Sidik, Mano, Yuren, Custódio, Stélio, Vadinho, Nordin, Igor, Gervásio, Sataka Júnior, Ahmed, Diniz, Bonjo, Gregório, Zinho, Jarula, Zé Luís, Hélio Djemba, Flávio, Jojó, Rodrigues, Zuneide e Peter. O Desportivo efetuou um estágio pré-competitivo em Inhambane, com vista à participação no Moçambola 2019. Já o Ferroviário da Beira aposta na conquista do título e na Taça de Moçambique, prova que perdeu ano passado a favor do Costa do Sol. O plantel dos locomotivas do Chiveve será composto por 29 jogadores no regresso de Lucas Bararijo no comando técnico da equipa. O Ferroviário da Beira é uma das poucas equipas de fora da capital do país que já conquistou o título nacional de futebol a par da União Desportiva de Songo, Teste África de Chimoio, Teste de Pungue e Ferroviário de Nampula. É uma equipa que entra sempre para vencer, daí a aposta no Moçambola e na Taça de Moçambique. Para este ano, o plantel será composto por Alberto Mandundi, Agida Agi Simeão, Abreu Obel Daniel, André Andro Raelo, Ali Abudo Zacarias, Arnaldo Escurinho Pechiço, Antônio Tony Carlos Barnabas India, Carlos Francisco Muamba, César Machava, Daio Domingo Antônio, Dércio Sérgio Mitiani, Edson Ernesto Moraes, Fabrício Canda, Gil Babo Atoy, João Bondi, Joaquim Maurício, Lionel Nelo Vitor, Lineker Muiriça, Manuel Maninho Fernandes, Martinho Citoli, Malta Chaissa Malta, Nilton Mambucho Nhambomba, Mussa João, Shelton Israel Benjamin, Stélio Eusébio Teca, Thomas Nirenda, Timóteo Cambula e Willard Maiatera. Os locomotivas do Chiveve serão orientados por Lucas Bararijo, técnico que conquistou 2 taças de Moçambique na coletividade em 2013 e 2014, que se junta à primeira conquista em 2005. Em 2017, a equipa atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões Africanos e garantiu a participação de 4 equipas moçambicanas na edição 2019-2020 das Afrotaças. O plantel do Ferroviário da Beira será composto por 29 jogadores. Está tudo visto no jornal. As notícias retomam dentro de instantes no canal de informação. Não perca ainda nesta noite o Linha Aberta na grelha da STV e STV Notícias. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à Linha Aberta. É uma situação dramática. Temos muitos alunos ao arribo. O que é que nós realmente queremos como país?
tenho a preocupação sobre essas mortes que estão a acontecer lá no norte. O Presidente da República deve o que o Ministério da Educação está a fazer? O caloroso e fervoroso caldeirão do Chiveve testemunha o pontapé de saída do Moçambola 2019. É o regresso do futebol. Há 2 anos, no trono do futebol moçambicano, a União Desportiva do Songo parte para a temporada 2019 em busca do inédito tri. E a luta pela rivalização do título será diante do Têxtil de Pungue, equipa que regressa ao Moçambola 4 anos depois. Um jogo a não perder. Têxtil de Pungue, União Desportiva do Songo, sábado 27 de abril no campo Ferroviário da Beira. Futebol é mesmo aqui, na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Sejam todos muito bem-vindos. A EBM sempre teve falta de respeito. É mais uma filha que vem apertar os nossos bolsos. Não vale a pena. Nós estamos felizes. Quanto absurdo, né? E agora estará pior. Vai nos dar cabo nós. Os preços no nosso país tendem a subir. O que é que eu, como empresa, ganho com isto? Muito boa noite. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que, dependendo do nível de aquecimento das águas do canal de Moçambique, a depressão tropical que irá atingir Cabo Delgado pode evoluir para tempestade tropical severa e atingir o estágio de ciclone. Mais um desastre natural pode estar à espreita em Moçambique. É que se até esta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê um sistema de baixas pressões partindo de Madagascar em direção ao país. Em poucas horas, o mesmo já evoluiu para uma depressão tropical, havendo possibilidade de atingir o nível de tempestade tropical severa ou mesmo ciclone. Neste momento, as águas estão com 29 graus de temperatura no mar, então essas condições já permitem com que esse sistema evolua rapidamente. E olhando para as projeções e olhando também para as condições das águas superficiais do canal de Moçambique, há condições de esse sistema evoluir. E nós estamos a prever que esse sistema, nos próximos dias, evolua atingindo o estágio de tempestade tropical severa, com ventos de cerca de 100 km por hora, com rajadas até 120 km por hora. E são esses ventos de até 120 km por hora, acompanhados por chuvas e trovoadas, que poderão causar inundações, queda de postes de iluminação e árvores podem causar mortes e feridos. Destruição de casas de construção precária, destruição de coberturas das casas, destruição de casas convencionais com fragilidade na sua estrutura. O mau tempo poderá afetar os distritos de Montepuez, Macomia, Muidumbe, Mocimboa da Praia, Chiure, Ancoab, Melu e Kisanga, em Cabo Delgado, sendo que a tempestade poderá causar inundações urbanas na cidade de Pemba, na Cala Porto e na Cala Velha. Até o momento, a previsão é que a tempestade atinja o norte de Cabo Delgado a partir do dia 25, havendo possibilidade de ocorrer antes do dia previsto. Em Cabo Delgado, algumas pessoas ainda não têm informação sobre a previsão do mau tempo que deverá atingir a província dentro de 48 horas. A depressão formada nas Ilhas Maurícias poderá evoluir para tempestade ou mesmo ciclone
dentro de 72 horas, mas em Cabo Delgado uma parte da população ainda não tem informação sobre o fenômeno e poucas pessoas que ficaram a saber a partir da imprensa ou das redes sociais não está a tomar as medidas de precaução. Nós não temos conhecimento, não sei se acontecer isso a gente vai considerar, não sei quando é que há de acontecer isso. Quando é que há de acontecer? É que aqui não tem mais como proteger com o ciclone, com os águas, que está cheio de água, ou estamos perto de maré, como sempre nós ficamos daqui. Eu não acredito que na beira, por exemplo, não houve aviso, sim senhora, mas as pessoas baldaram-se, para não levaram aquilo a perto, para pensar que se calhar aquilo fosse uma brincadeira, para depois deu o que deu. Entretanto, apesar de tratar-se de previsão, o governo da província de Cabo Delgado está preocupado com a situação e já está no terreno para tentar evitar mortes provocadas por mau tempo. Já estamos a fazer o preposicionamento de kits e assim como alguns bens para fazer face à situação. E este preposicionamento está a ser feito aos distritos que poderão ficar afetados. Face à situação, o governo da província de Cabo Delgado orienta aos senhores administradores distritais para permanecerem nos seus respectivos territórios e, junto dos governos distritais, fazerem o acompanhamento do fenômeno, orientando a população para o abandono das zonas ribeirinhas e áreas suscetíveis a inundações, deslizamento de terras e erosão. O sistema de depressões, segundo previsões, vai entrar a partir do distrito de Palma e poderá afetar quase toda a zona norte de Cabo Delgado, onde esperam-se chuvas e ventos fortes com uma velocidade acima de 100 km por hora. E o antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carmo Vaz, diz que os alertas sobre os eventos naturais têm sido mal dados, por isso que o ciclone Idai teve um grande impacto nas pessoas. O professor catedrático acrescenta que o INGC e as Forças de Defesa e Segurança não estão preparadas para resgatar pessoas em caso de cheias. O que é que correu mal na Beira? Eu penso que uma boa parte de pessoas e instituições não entenderam na sua gravidade os alertas do INAM. Em Gessimão, ou falar de ventos de 200 km por hora e sabe logo, isto vai voar tudo, não é? Mas a maior parte das pessoas não sabe, não é? Não tem esta ideia do que é que vai acontecer. Não houve evacuação prévia de pessoas de zonas mais vulneráveis. Talvez tenha havido, mas de qualquer forma, se nós pensarmos na Beira, não se evacua uma cidade, não é possível. Não é? Portanto, era, digamos, talvez pudesse ter minimizado um bocadinho, mas o desastre havia de acontecer. Agora, para mim, mais preocupante foi a demora na reação. Portanto, apesar destes alertas já existirem, há uma semana, vamos dizer, há uma semana começou-se a falar de ciclone, cada vez mais grave. E isto, custa-me a dizer, uma incapacidade do INGC e ausência do Exército no salvamento de pessoas. O INGC estava muito esticado, não é? Eu já disse, mesmo antes do ciclone ocorrer, o INGC já tinha emergências com pessoas nos bairros na Beira, tinha problemas na Zambésia, tinha problemas em Tete, e, portanto, os seus recursos estavam muito esticados. Não estavam concentrados, não se podiam concentrar todos. Mas a resposta foi fraca. A resposta no imediato foi fraca. E a ausência do Exército. Eu ontem estava a ver na televisão, no noticiário internacional, há umas cheias no Canadá e houve umas cheias grandes com os deslizamentos de terras na Colômbia. Quem está ali à frente é o Exército. Vamos olhar para outras notícias. Mais 2 arguidos foram detidos ontem no caso de desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social. Trata-se dos empresários Ernesto Simango e José Pita Guerreiro, gestores das empresas Arcos Consultores e Calmag, que celebraram contratos com o INSS. Ernesto Armando Simango, proprietário e gestor da Arcos Consultores Limitada, e José Marcelino Pita Guerreiro, gestor da empresa Calmag, são os 2 novos detidos no caso desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social.
Consta dos autos que a Arcos Consultores, companhia que trabalha na fiscalização de obras públicas, é uma das empresas que ganhou concurso para prestar serviços ao INSS, à semelhança da Calmac Limitada, citada no processo, como tendo emitido cheques para intermediários que, após receberem o valor, trataram de efetuar transferências para contas tituladas pela antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. As detenções foram efetuadas esta segunda-feira e foram promovidas pela instituição responsável pela investigação e combate à corrupção, onde corre termos o processo número 94/GCCC/2017-IP. De acordo com a lei, a legalização da prisão dos 2 novos arguidos detidos deve ocorrer no prazo de 48 horas após a detenção. Ou seja, estes devem ser presentes a um juiz até quarta-feira. Assim, contam-se até agora 4 pessoas já detidas por envolvimento no caso, sendo que na semana passada o juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, em prisão preventiva e libertar o empresário Lúcio Sumbana sob caução de 800 mil meticais. De acordo com o Ministério Público, o processo envolve 8 arguidos e há mandados por executar em relação a outros arguidos que se encontram em parte incerta. O desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social aconteceu em 2014, último ano do segundo mandato de Helena Taipo como ministra do Trabalho no governo de Armando Guebuza. Taipo terá por 4 vezes recebido avultadas somas de dinheiro provenientes de empresas privadas que haviam celebrado contratos com o INSS. Como forma de garantir a assinatura de contratos, a antiga ministra impunha que as empresas procedessem à sobrefaturação, incorporando assim os valores de suborno que mais tarde eram passados à antiga ministra por outras pessoas. No âmbito do processo, foram congeladas 7 contas bancárias e apreendidas 27 viaturas, além de 7 imóveis. O juiz de instrução criminal que esteve em frente do processo das dívidas ocultas foi transferido para o Tribunal Judicial da província de Maputo. A decisão do Conselho Superior de Magistratura Judicial foi divulgada na semana passada. Chama-se Délio Miguel Pereira Portugal, o juiz que foi transferido da secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para a secção laboral do Tribunal Judicial da província de Maputo. A transferência ocorre 2 meses depois de o jovem juiz ter autorizado a detenção de 10 arguidos do processo que investiga as dívidas ocultas. Já na fase de legalização, Délio Portugal decidiu manter em prisão preventiva 9 arguidos, com destaque para Gregório Leão, o antigo diretor-geral dos Serviços Secretos, Antônio Carlos do Rosário, o ex-PCA das 3 empresas envolvidas nas dívidas ocultas, e Armando Ndambi Guebuza, o filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza. Já na semana passada, Délio Portugal tinha pela frente Helena Taipo, a antiga ministra do Trabalho, indiciada de receber cerca de 100 milhões de meticais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social. Depois do interrogatório, Délio Portugal decidiu manter a prisão preventiva de Helena Taipo, a antiga governante, que também foi por poucos meses embaixadora de Moçambique em Angola. Depois de dirigir a instrução criminal dos processos mais mediáticos de grande corrupção e de manter a prisão de antigos dirigentes públicos, Délio Portugal deixa o Tribunal Judicial da cidade de Maputo e passa para Matola, onde vai dirigir a secção laboral do Tribunal Judicial da província de Maputo. Ou seja, de juiz de instrução criminal na capital, Délio Portugal passa agora a se ocupar de conflitos laborais. O Conselho Superior de Magistratura Judicial movimentou também 3 juízes, que foram promovidos a juízes presidentes. O Tribunal Sul-Africano de Belfast recusou-se hoje a libertar sob caução 2 moçambicanos, pai e filho, detidos semana passada depois de terem sido encontrados com cornos de rinoceronte. Os 2 nacionais vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. Alberto Ernesto Nharelunga,
46 anos de idade, e Ernesto Alberto Nharilunga, de 26 anos, pai e filho, são os dois moçambicanos detidos na sexta-feira da semana passada entre Alzu e Wanda Fontaine, em Belfast, província de Mpumalanga, na vizinha África do Sul. Faziam-se transportar nesta viatura de matrícula nacional com a chapa de inscrição AGK 801MP. Pareciam viajantes normais, mas contrariamente ao que você pensa, estavam na posse de 2 cornos de rinoceronte. O processo 65/4/2019 foi levado esta terça-feira para a legalização. Os arguidos pediram caução, mas o tribunal recusou. A informação é confirmada pelo cônsul de Moçambique, Nel Sprit. Eles foram presentes hoje a um tribunal em Belfast, né, onde foi legalizada a detenção. Eles apresentaram um pedido de caução, né, que foi recusada. E depois, para permitir mais investigações, a sessão de julgamento foi adiada e vai ser retomada no dia 30 de abril. E até 30 de abril, espera-se que os advogados sul-africanos dos 2 arguidos já tenham mais elementos para a audição. Os serviços consulares moçambicanos garantem acompanhar tudo de perto. Eles cometeram um crime cá em termos de ser detidos, então vão ser julgados cá na África do Sul. Eles continuam detidos, já que a fiança foi recusada pelos juízes. Para o dia 30 já poderemos até lá ter mais dados, vamos tentar ver, o consulado continuará, vai encetar tudo necessário para dar a devida assistência consular, não é? Só trata-se de cidadãos moçambicanos. Temos que saber o que vai acontecer. Os 2 nacionais foram detidos pela polícia sul-africana em mais uma operação rotineira de patrulha, enquanto faziam o trajeto Maputo-Joanesburgo na Estrada Nacional número 4. Amada Abubakar e Germano Daniel, jornalistas detidos em Cabo Delgado, foram hoje restituídos à liberdade condicional. De acordo com um comunicado do MISA Moçambique, só a 16 de abril é que o Ministério Público acusou formalmente a Germano Daniel depois de ter extravasado o tempo previsto por lei para o efeito. A 5 de janeiro de 2019 corrente, era detido Amada Abubakar, jornalista da rádio e televisão de Macomia, em Cabo Delgado, sob acusação de instigação pública ao crime com uso de meios informáticos e violação de segredos de Estado. Na sequência, foi detido também um seu colega, Germano Daniel. Passaram-se 3 meses e passou também um período estabelecido por lei para que o segundo detido fosse acusado formalmente pelo Ministério Público. Só a 16 de abril é que a Procuradoria acusou o jornalista, de acordo com o comunicado do MISA Moçambique, entidade que defende os 2 arguidos. Numa longa batalha jurídica que o MISA tem vindo a travar sobre este processo, acompanhado de várias ações de advocacia empreendidas por organizações nacionais e internacionais, os 2 jornalistas só vieram a ser acusados formalmente no dia 16 de abril de 2019. Para o caso de Germano, a acusação foi feita violando o prazo de 90 dias previsto pela lei para prisão preventiva. Refere o comunicado do MISA. Esta terça-feira, o Tribunal Judicial de Cabo Delgado deu luz verde para que Amada Abubakar e Germano Daniel respondessem a um processo em liberdade. A decisão surge um dia antes de a Procuradora-Geral da República ir ao Parlamento prestar o seu informe, no qual também fala da acusação contra os 2 profissionais de comunicação. Refere-se que a detenção de Amada Abubakar vinha sendo contestada por vários jornalistas, organizações da sociedade civil e pela Ordem dos Advogados. Terminou hoje o prazo de 15 dias que os advogados de Manuel Chang tinham para tanto recorrer das decisões do Tribunal de Kempton Park sobre os países para onde Chang é extraditável. Ainda não há confirmação se foi submetido ou não o recurso. Caso não tenham submetido, o processo pode partir, ou melhor, pode a partir de amanhã seguir para as mãos do Ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Michael Massuta, para a decisão sobre para onde Manuel Chang será extraditado. Chang está preventivamente há mais de 3 meses na prisão de Modabi, em Johannesburg, a pedido da Justiça americana.
A polícia ainda não se pronunciou sobre o suposto sequestro ocorrido ontem na cidade da Matola. Entretanto, a STV soube de uma fonte que a operação foi executada por agentes ligados a uma brigada especializada em sequestros. Refira-se que a PRM havia prometido se pronunciar sobre o caso esta terça-feira, mas tal não aconteceu. Aliás, há mais de 2 meses que o Comando-Geral da PRM não realiza os habituais briefings semanais. A Procuradora-Geral da República apresenta amanhã no Parlamento o seu informe anual sobre o estado da Justiça. As 3 bancadas parlamentares esperam que o documento espelhe a situação real do país, com destaque para os casos de corrupção. Os crimes contra o património apresentam um índice de criminalidade mais elevado. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, sobe esta quarta-feira ao pódio da Assembleia da República para prestar à nação moçambicana o seu informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça no país, neste que será o seu 5º e último fórum no mandato de Filipe Nyusi. As bancadas parlamentares esperam que Buchili não falte verdade aos moçambicanos sobre questões como a corrupção e as dívidas ocultas. Espero bem que as detenções que estão a ocorrer não seja um teatro para beneficiar, digamos assim, um partido no poder, e que seja processos que possam culminar com a responsabilização das pessoas implicadas. Mas é importante que se diga que não é esta gente apenas que está detida implicada nas dívidas ocultas. E espero que a Procuradoria avance, não tenha medo e vá atrás das pessoas implicadas. São detenções forçadas, mas não definitivas. Ou seja, a PGR vai fazer uma detenção, não vai transitar em julgado, a pessoa fica no meio deste caminho, não está livre, não está preso, não tem sentença nenhuma e provavelmente quando, como a gente diz na gíria, quando a fumaça baixar, essa pessoa volta para casa. Entendemos que esta é uma das oportunidades únicas ou última que a Procuradoria-Geral da República, na senhora da Procuradora, tem para poder dizer ao povo moçambicano, primeiro, para quem trabalha como procurador, e segundo, se entende que o seu trabalho tem um resultado positivo ou não. A bancada parlamentar da Frelimo defende a responsabilização de todos os implicados em processos sobre a corrupção e dívidas ocultas. Pensamos que devemos ouvir um pouco mais sobre a questão das dívidas. O país deve recuperar os ativos que se encontram um pouco pelo mundo e aqui dentro, para que, resultante daquilo que foi tirado do erário público, possamos fazer aplicações em outros, em benefício. Lembre-se que a sessão de apresentação do informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça em Moçambique irá contar, para além dos deputados, com a presença de membros do governo, do corpo diplomático e representantes da sociedade civil. A primeira comissão da Assembleia da República ouviu hoje a bancada parlamentar do MDM sobre o pedido de perda de mandato do deputado Ricardo Tomás. Após a audição, Lutero Simango reiterou o posicionamento do partido, que é de ver Ricardo Tomás fora do Parlamento. Há menos de 2 dias para o deputado Ricardo Tomás apresentar a sua defesa em relação ao pedido de perda de mandato submetido pelo MDM. A primeira comissão notificou esta terça-feira a bancada do MDM para, dentre várias questões, saber se tem ou não elementos que sustentam a acusação. O próximo passo será dar a oportunidade ao acusado de se defender. Portanto, há uma nota de acusação que a comissão emitiu e que já está em posse do visado, tendo sido dado 15 dias para se defender. A comissão irá analisar todas as informações, todos os elementos que reuniu nestas 3 sessões, para depois poder ponderar e emitir o competente parecer que será submetido à Comissão Permanente da Assembleia da República.
À saída da audição, o chefe da bancada parlamentar do MDM reiterou o posicionamento de seu partido e diz que não há dúvidas que Ricardo Tomás violou os estatutos do deputado e a Constituição da República. Reforçamos a nossa petição a dizer que ele deve perder o mandato. Lembre-se que Ricardo Tomás é acusado de ter abandonado o partido pelo qual foi eleito como deputado da Assembleia da República para se juntar ao partido Renamo. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique revelou hoje que os aumentos dos salários mínimos a serem aprovados este ano poderão ser menores que os do ano passado. A situação é justificada com os estragos causados pelo ciclone Idai. Que haja alguma estabilidade. Sem revelar números, a secretária para Relações Jurídico-Laborais da OTM Central Sindical mostrou-se pouco otimista quanto aos aumentos dos salários mínimos este ano. Amélia Bibiani diz que o ciclone Idai complicou a negociação dos novos salários mínimos. Muitas empresas foram atingidas, pararam de funcionar. Embora a gente diga que negocia os salários com base nos indicadores macroeconômicos do ano anterior, portanto, neste caso, os resultados de 2018, mas, efetivamente, as empresas não têm um plafond que guardam para esse efeito. Eles vão pagando conforme vão produzindo. E uma vez não havendo produção por causa desta situação, logicamente isso vai afetar a negociação de salário mínimo. No ano passado, o aumento dos salários mínimos variou entre 6% e 18,7%. Para o presente ano, esperava-se uma subida relativamente maior, mas a Organização dos Trabalhadores entende que a atual conjuntura não permite maiores aumentos. O que nós achamos é que é o possível. Isso é o que nós achamos. Sem dizer, logicamente, que estamos satisfeitos, porque nós estamos. Mas é o possível. Os aumentos dos salários mínimos já foram aprovados pela Comissão Consultiva de Trabalho, da qual faz parte a OTM, e já foram submetidos ao Conselho de Ministros para análise e aprovação. O Conselho Autárquico da Beira deu um prazo de 7 dias para os munícipes colocarem em depósitos de lixo já identificados todos os resíduos ainda existentes decorrentes da passagem do ciclone Idai, sob risco de serem tomadas medidas administrativas. O presidente do Conselho Autárquico da Beira, Davis Simango, convocou a imprensa para, através dela, pedir aos munícipes para, no prazo de uma semana, a contar desta terça-feira, colocarem em locais já identificados todo o lixo produzido a quando da passagem do ciclone Idai que ainda existe nas suas residências. O aviso estende-se a diferentes tipos de empresa e tem como objetivo central evitar a proliferação de doenças. Queremos tomar este momento também para agradecer a todos mesmos, aqueles que direta ou indiretamente tornaram possível esta campanha de emergência da primeira fase. Conseguimos remover todos os obstáculos nas nossas estradas. Conseguimos transportar o lixo na nossa cidade. Mas o sentimento que nós temos, ainda há pessoas a conservarem e que o façam nos próximos 7 dias. Passado este prazo, é natural que o município haja de uma forma administrativa para disciplinar e para garantir que, de fato, a nossa cidade esteja livre de lixo. O presidente do Conselho Autárquico da Beira indicou que a maior preocupação da idilidade é partir imediatamente no processo de reconstrução da urbe. Nós, neste momento, já iniciamos com trabalhos de reconstrução. Iniciamos com trabalhos de levantamentos, temos uma equipa especializada de holandeses que estão cá, nossos parceiros estratégicos, apoiados pela Unihabitat e Unicef. Estamos a trabalhar no processo de levantamento e esperamos 15 dias antes da conferência dos doadores possamos o apresentar. Para Davis Simango, a prioridade na reconstrução está na costa que sofreu elevados danos, deixando assim a urbe vulnerável às alterações do mar, podendo as águas invadir a terra a qualquer momento. A costa é grande prioridade para o município.
nós vamos reabilitar a nossa costa, estamos a mobilizar fundos, mesmo que esses fundos não cheguem, iremos trabalhar dia e noite para que de fato a nossa cidade tenha os aspectos necessários. O que nós olhamos com muito agrado é que as nossas populações estão por si só a reconstruir. Isso nos anima, isso nos motiva para continuarmos a trabalhar para a reconstrução desta beira. Refira-se que a Conferência de Investidores está marcada para finais do próximo mês e a mesma terá lugar na cidade da Beira. A Unilicungo necessita de cerca de 75 milhões de meticais para reabilitar cerca de 20 salas de aula e outras infraestruturas danificadas pelo ciclone Idai. A instituição funciona atualmente de forma condicionada. Com a passagem do ciclone tropical Idai na província de Sofala, parte das infraestruturas da Unilicungo na cidade da Beira ficaram destruídas. Destaque vai para a destruição de cerca de 20 salas de aulas, cerca de metade de toda a instituição. A reabilitação das mesmas está avaliada em cerca de 75 milhões de meticais. De acordo com o reitor da Unilicungo, Boaventura Aleixo, ainda não existe o valor, mas há esforços para tal. A universidade já fez um levantamento preliminar dos danos causados pelo ciclone e temos um levantamento preliminar na ordem dos 75 milhões de meticais. Isto envolve os materiais e os equipamentos necessários. Este é o orçamento preliminar que logicamente não inclui os serviços, porque uma coisa é obter as chapas, outra coisa é assentar as chapas e não temos ainda uma indicação de quanto custariam os serviços, mas a universidade não tem este dinheiro e esperamos que haja todo um movimento de angariação do valor necessário e contamos com o apoio da comunidade internacional, do governo. Refira-se com a danificação de cerca de metade das suas salas de aulas, a Unilicungo viu-se forçada a concentrar os estudantes nas únicas salas ainda em condições, o que obrigou a instituição a refazer o seu plano de formação e horários neste semestre, por forma a garantir a continuação das aulas. E sentimos que temos que nos empenhar muito depressa para restabelecer os níveis de funcionamento da universidade, para garantir a qualidade de formação. Temos uma responsabilidade acrescida na formação de nível superior dos recursos humanos e como motor de desenvolvimento da sociedade, precisamos também de estar na vanguarda deste processo de recuperação. Temos nos empenhado, juntamente com outras instituições públicas do ensino superior, no apoio direto às vítimas, especialmente no apoio psicossocial. Vamos olhar o mundo. Subiu para 321 o número de vítimas mortais do ataque no Sri Lanka. E o governo do Sri Lanka alega que os ataques de domingo foram retaliação ao atentado em Christchurch, na Nova Zelândia, que matou 50 muçulmanos. Perante membros do Parlamento do Sri Lanka, o ministro da Defesa sugeriu que os 8 ataques que foram direcionados a igrejas cristãs e hotéis de luxo no centro da capital foram em resposta ao atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, que matou 50 muçulmanos no dia 15 de março. Por sua vez, o Estado Islâmico reivindicou esta terça-feira o atentado que já causou mais de 320 mortos e cerca de 500 feridos. Entretanto, os investigadores duvidam da responsabilidade do Estado Islâmico, pois não é comum que este grupo leve mais de 2 dias para reclamar os ataques. Ao telefone, o presidente norte-americano Donald Trump falou com o primeiro-ministro do Sri Lanka, a quem disse que estava interessado em ver os responsáveis pelo ataque detidos e, para isso, prometeu enviar uma equipa do FBI para ajudar nas investigações. A Interpol também vai juntar-se à equipa de investigação.
Até esta terça-feira, a polícia do Sri Lanka já deteve 40 suspeitos singaleses e um sírio. Por outro lado, aumentam as críticas sobre o governo do Sri Lanka pelo fato de este não ter tomado medidas de prevenção após ter recebido a informação da Índia sobre prováveis ataques. Os serviços secretos internacionais informaram no dia 4 de abril que este incidente iria ocorrer no país, que haveria bombistas suicidas a atacar vários locais. Em relatórios detalhados, disseram que os alvos seriam cristãos e católicos, igrejas, destinos turísticos e hotéis. Esta segunda-feira, a polícia descobriu 87 detonadores de bombas no terminal de autocarros no centro de Colombo, capital do país. E um grupo local, autodenominado Organização Nacional de Monoteísmo, foi identificado como suspeito de ter cometido os 8 ataques. Um novo sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter atingiu hoje as Filipinas após outro que causou ontem pelo menos 16 mortos. O desabamento de edifícios deixou dezenas de pessoas soterradas. Um novo terremoto foi esta terça-feira registrado no centro das Filipinas. Ainda não se tem informação de existência de feridos ou vítimas mortais. Este sismo ocorre um dia depois de outro terremoto de magnitude 6.1 na escala de Richter ter atingido o norte do país, tendo feito pelo menos 11 mortos e mais de 20 pessoas desaparecidas. A equipa do resgate continua a buscar pelos sobreviventes. Após o abalo principal, sentiram-se mais de 50 réplicas naquele país. As Filipinas estão situadas na cintura de fogo do Pacífico Sul, uma área do oceano onde a junção de placas tectônicas é propícia à ocorrência de sismos. Vamos olhar para o desporto e na série de apresentação dos plantéis das equipas que vão disputar o Moçambola 2019, hoje trazemos mais 3 clubes. O Ferroviário de Maputo é um deles e depois de ter terminado em segundo no ano passado, aposta na conquista do título para esta temporada. O Ferroviário de Maputo, que este ano será treinado por Daoud Razak, não conquista o título nacional desde 2015 e pretende resgatar a mística vencedora. Ano passado, terminou na segunda posição e este ano aposta forte na conquista do Moçambola e da Taça de Moçambique. Para conseguir seus objetivos, os locomotivas da capital do país foram ao estrangeiro reforçar o plantel. Assim, dos Camarões vieram Alian Ngali e Harry Ako, da Nigéria, o Chechuco e do Brasil chegou Bruno Caixado. Com um plantel de 29 jogadores, para além dos 4 reforços estrangeiros, há ainda os regressos de Dudu, André e José, que estavam no Incomate de Xinavan, e Timbe, que esteve emprestado à União Desportiva de Songo ano passado. Eis o plantel do Ferroviário de Maputo: André Manhissa, Alexandre Guambe, Alain Ngali, Bruno Cachado, Xiza Jacques, Crescêncio Moiane, Délcio Horácio, Diogo Alberto, Domingos Dudu José, Hernan Siluan, Francisco Chico Muxanga, Germano Nhancume, Gito Hilário, Harry Oruaco, Hermenegildo Mário Capen, João Jeitoso Musica, José Júlio Mawai, Júlio Pedro Frank, Camcamo Kumban, Libertino Danzo Gira, Luiz Francisco Tolli, Luiz Vasco Sitoy, Nelson Mulinga Nota, Pedro Timbe, Sadan Abdul Guambe, Shaquille Mohamed Nanji, Chopai Simon Makuan, Uche Chuku e Osama Mutamani. O Ferroviário de Maputo vai disputar a edição 2019-2020 das Afrotaças, nomeadamente na Liga dos Campeões, em virtude da entrada de 4 equipas moçambicanas nas provas africanas, por ter terminado na segunda posição no Moçambola 2018. Está tudo visto no Noite Informativa. Graças pela atenção dispensada. Não perca dentro de instantes o Linha Aberta. Boa noite.